Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 31 de outubro de 2022 e tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil eu já falei isso, né? Não sei, viu? Tô realmente confuso. Mas enfim, se já falei, agora não vou falar mais. Se eu não falei, você já ouviu no outro podcast, no outro episódio. Hoje é dia 31, também conhecido como Halloween, né? Não sei se você sabe o que significa, né, o Halloween. Eu já fiz um episódio de curiosidades sobre o Halloween, mas hoje eu vou falar aqui, né, rapidinho. Halloween significa o ralo ganhou, né? Win é ganhou e ralo é ralo mesmo. E tem esse nome porque tinha uma competição, né, lá nos Estados Unidos, onde os utensílios, colocava uma rinha, né, uma rinha de utensílio, e aí tinha a disputa lá, né. Aí no dia 31 de outubro foi a primeira vez que um ralo ganhou, porque ninguém esperava, né. O ralo, ele era o azarão. Todo mundo apostava no candelabro, né, na panela de pressão, todo mundo botava as suas fichas nesses outros utensílios. E aí no ano de 1928, no dia 31 de outubro, teve a final. E aí foi o ralo contra o escorredor de pia. E aí o ralo ganhou e aí ficou conhecido como Halloween, que é o ralo ganhou, né? Não sei se muita gente sabia disso, mas fica aí essa curiosidade para vocês. E hoje aqui eu vou falar vai ser um resumão da viagem, porque teve dias que eu acabei não conseguindo gravar. E aí eu queria contar aqui, deixar registrado para eu ouvir daqui a um tempo, e também para vocês, né? Meu diário de bordo aí da viagem, foi louco, hein? O final da viagem foi muito louco, porque o voo que a gente tinha, ele chegava por Las Vegas e ia embora por Las Vegas. E aí a gente alugou o carro lá, que depois, inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas eu olhei na internet, e aquele carro que eu tava, o Dodge Charger GT, ele é 3.6 V6. Então, traduzindo aqui, né, para português, ele tinha 3,6 motor de Celta, que é 1.0, né? Ele tinha 3.6 litros isso é o 3.6, não sei se você tá ligado, mas 1.0, isso é verdade mesmo, não é caô não. Mas o que é 1.0 no carro? Muita gente não sabe, mas significa que cada cilindro do carro tem a capacidade em litros de 1 litro. Mas não é 1 litro de gasolina que vai no cilindro, calma. É 1 litro da mistura do gás, né, que é oxigênio, mais um pouquinho de gasolina. E aí a capacidade seria a unidade de medida de capacidade mesmo. Então cabe 1 litro da mistura no cilindro. E o V6 significa o quê? O Celta, por exemplo, ele tem 4 cilindros. Então ele tem 4 cilindros de 1.0 cada um. Então ele tem 4 litros, né? 4 cilindros de 4 litros. O que eu tava, ele tinha 6 cilindros. O V6 é isso. São 6 cilindros em V. Ele fica 3 de um lado, 3 do outro, formando um V para rodar o girabrequim. E cada cilindro tinha 3.6 litros de capacidade. Então, meu amigo, por isso que eu gastei tanto dinheiro. Eu gastei muito dinheiro de gasolina naquele carro. E aí, inclusive, uma das coisas que aconteceu no finalzinho foi isso. Lá nos Estados Unidos, você não tem um frentista que você chega lá e fala assim: completa, campeão. Não tem esse cara. Então é você que vai lá e coloca a sua gasolina. E qual é o problema disso? Se você está abastecendo em dinheiro, como funciona? Você vai lá antes, é sempre pré-pago. Você tinha essa curiosidade também, não tinha? Diga, por que as pessoas pagam? É só você colocar e ir embora. Mas não é bem assim, é pré-pago. Você tem que entrar na conveniência, falar assim: eu quero $50 de gasolina. Aí ela vai lá e libera a máquina, $50. Você vai lá e coloca os 50, que eles são... diz que é mais honesto que nós, mas também não são otários, né? De deixar lá pra você colocar e pagar depois. Então é até pago. Você coloca 50 conto. E aí você vai lá e abastece os 50 conto. E aí qual é o problema disso? Eu tava com cartão de débito internacional, porque eu levei uns dólares em papel, mas eu gastei tudo. Aí sobrou acho que $17 em papel. E eu tinha um cartão no débito. E aí eu falei, mano,
como que eles vão estornar isso aí? Como é que eu vou ter essa conversa pedindo para estornar um pedaço? Porque funciona assim, ó, quando você vai completar. Você fala assim, esse carro deve caber $100. Você vai lá e carrega $100 e abastece $100. Se, por exemplo, coube 70 e completou, você vai lá e pega os 30 de volta em dinheiro. Só que sem dinheiro, né? E eu falei agora que é cartão. Como é que eu vou pedir a restituição do que acabar? Não dá. Então eu falei, já sei, eu vou lá, vou colocar 50, vou orar para todos os santos que eu conheço para $50 encher o tanque dessa desgraça que eu peguei 3.6. Aí cheguei lá, coloquei 50, fui rezando, não rezei tanto assim, não encheu. Aí voltei lá dentro, coloquei mais $10 e aí quase encheu. E eu falei, eu vou torcer pro cara da Movida, lá na verdade foi na Avis que eu aluguei. Tem no Brasil também, Aves, sabe? Lá tem também, eu aluguei nessa. E aí não encheu completamente, mas ficou quase perto. E aí eu fui lá e o cara aceitou e deu tudo certo. Mas o que aconteceu nesse final, mano? Eu saí, como eu tava falando, meu voo saía de Las Vegas e era 3 voos. Foi 3 voos pra ir, 3 pra voltar. Então na volta era Las Vegas até Denver. Aí Denver pra Houston e Houston pro Brasil. E o meu voo saía 6 da manhã lá de Las Vegas. E como eu tinha pegado Airbnb em Las Vegas primeiro e depois Los Angeles, a gente falou assim, mano, o voo é 6 da manhã, a gente tem que chegar no aeroporto 3 horas antes para fazer o check-in com calma, então vai ser às 3 da manhã. Não vou pegar um hotel para ficar até 3 da manhã. Nós ficamos em Las Vegas curtindo até de madrugada e aí devolve o carro e vai embora. Só que qual é o problema? Nós somos velho. E aí tinha um agravante. Não tinha esse agravante, não tinha nessa hora. A gente só era velho mesmo. Deu meia-noite, nós tava morrendo de sono e cansado. Aí nós foi pro estacionamento do cassino, que lá é tudo de graça. O estacionamento é tudo de graça. Quando você for pra Las Vegas, não precisa se preocupar com o estacionamento, porque todos os hotéis cassino tem estacionamento grátis. Aí paramos o carro em fomos dar um rolê, chegamos cansados, 00:30, falou, mano, vamos dormir aqui. Aí dormimos até 2:30 dentro do carro, eu não dormi direito. E aí fiquei acordado. Aí fomos pro aeroporto, pegamos o voo, chegamos no aeroporto 3 horas da manhã. O detalhe também, o aeroporto lá só abre às 4. Aí nós ficamos, tava aberto, mas não tinha nenhum guichê funcionando. Ficamos lá na fila que nem idiota. Aí já não era mais 3, porque até devolver o carro, tudo, gastamos um tempo, até abastecer e tudo. Chegamos às 3:30, ficamos até às 4 para abrir, abriu. Fizemos o check-in, a gente não despacha mala, que a gente é pão duro, custa $50 para despachar uma mala, R$250, minha mala paga R$250 na viagem da mala, nem fudendo. Aí a gente... peidei. Aí tem esse detalhe também, a gente foi na Ross, que é uma loja lá, tipo uma Renner, só que é uns bagulho de marca, muito barato, mano. Eu comprei um Vans por $30, mesmo convertendo, 150. Eu fui ontem no shopping, aqui é 370, eu paguei menos da metade. Só qual é o problema? Como a gente não despacha, a mala já foi cheia. Nós foi na Ross, encheu o bagulho de comprar um monte de coisa. Renato comprou uma par de calça, blusa. Eu comprei um tênis. E como é que volta esses bagulho na mala? Aí nós socamos tudo e viemos embora com a mala socada. Eu vou ter que parar agora, depois eu gravo na volta. Eu tô indo pro show dos 4 amigos e eu não sei o caminho. Então vou ter que parar aqui um pouquinho pra pôr no GPS, pra saber como é que chega lá. Então depois na volta eu gravo mais. Tá bom? Então fica aí, eu parei socando as malas e tava no aeroporto. Depois eu volto pra contar aí essa odisseia que foi a volta. Tá bom? Já eu volto, peraí. E aí, meus amigos, voltamos. Eu não sei, na real, se estamos voltando ou se vai ser o começo agora, porque eu não sei se salvou o outro áudio, mano. Eu comecei a gravei 10 minutos de episódio aqui, ó, maravilhosos, inclusive. Se esses últimos 10 tá ruim, é porque, quer dizer, se você viu os outros 10, você viu que né, você viu aí, né? Mas se você não viu, se eu realmente perdi os 10, você não imagina que maravilha. O melhor 10 minutos que a humanidade já produziu nesses 65 milhões de anos de história. Ou 2.000 anos, se você é idiota. Mas enfim, vamos voltar aqui pra
vamos fingir que eu gravei o começo e agora eu tô continuando. Eu tava indo pro show do Quatro Amigos e aconteceu um bagulho muito curioso. Que eu falei assim, eu inclusive parei o outro áudio falando, peraí que eu preciso usar o Waze. Porque eu já ia sair da Anhanguera e eu não sei exatamente onde era o estacionamento que o André me sugeriu. Porque tinha um estacionamento aqui que dava pra parar de graça e sem franelinha. E eu odeio franelinha. Acho que todo mundo aqui sabe, né? Que, na verdade, todo mundo sabe que todo mundo odeia. Todo mundo odeia. Acho que até flanelinha odeia franelinha. Acho que eles, às vezes, brigam só pelo fato deles serem franelinhas. E aí eu odeio muito franelinha, muito. Então eu tento evitar ao máximo. E aí eu parei pra colocar no Waze e não foi nem... Quer dizer, foi por causa disso, né? Eu queria chegar lá e eu não sabia exatamente onde era, qual era a entrada que eu tinha que pegar. Aí, beleza, só que eu sabia mais ou menos onde era. Eu falei, mano, é no centro. Eu não vou entrar aqui nessa primeira entrada, que é a 14, porque a outra entrada sai mais perto do centro pra eu ir. Aí eu vou pela Avenida Jundiaí, já saio lá direto. Ou então pela entrada da 9 entra um pouco antes. Enfim, vocês não sabem nada do que eu tô falando, né? Mas enfim, eu falei, acho que eu já tinha passado a entrada da 14, tinha acabado de passar. Eu falei, acho que ali pela frente tá melhor. E aí, senhoras e senhores, quando eu fiz a curva, a Anhanguera tava parada. E tipo, não é assim que a rodovia tava parada, mas a rodovia tá sempre parada. Não, os carros da Anhanguera, eu não faço esse tipo de piada, vocês sabem. Mas os carros da Anhanguera tava parados. Por quê? Manifestação de caminhoneiro. Você acredita? Os caminhoneiros, eles... Não sei se era caminhoneiro. Era caminhoneiro, tinha um monte de caminhão. Talvez era uma manifestação de bis na frente e eu só vi os caminhões de trás. Pode ser que eu esteja falando mal de caminhoneiros à toa. Se for o caso, desculpem, senhores caminhoneiros que estão me ouvindo na sua boleia. Respeito muito a sua profissão. Inclusive já falei aqui que a única coisa que eu queria ser quando crescesse era caminhoneiro. Mas até hoje. Porque se caminhoneiro fez greve, eu já vi que tava até no Brasil por aí. De manhã parece que tinha em 12 estados aí greve porque o Lula ganhou a eleição. E aí o que esses caras imaginam? O que será que eles imaginam? Falam, vamos parar o Brasil e aí vamos fazer o Lula desistir de ser presidente. Mas aí quem assume é o vice. Não tem como vocês... Você entendeu? Aí o vice é o Alckmin. Inclusive, eu cheguei nessa... Vou fazer um parênteses aqui. Que eu cheguei ontem a essa conclusão. Eu não sei se aqui todo mundo, nessa minha audiência maravilhosa, essas 12 pessoas, não sei se todo mundo aqui estava vivo nessa época ou manja de história.